eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com o escritor Rafael Moya Filho. O Rafael já publicou aqui com a Escortece os livros A Democracia dos Ausentes, um exercício de cidadania, de Sarney a Temer, Diário de uma Democracia, 600 dias que marcaram o país, Falando um Monte. E agora ele está lançando, né, o livro Brasil, o sonho de uma eterna utopia. Todos os livros do Rafael, né, estão disponíveis no site das livrarias Escortece, Amazon, Estante Virtual e Magalu. Olá, Rafael, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Boa tarde, é sempre um prazer receber você aqui na TV Livro, conversar um pouquinho, né, sobre os seus livros. Você já tem aí uma larga experiência aí, né, no ramo literário, escrevendo principalmente sobre política e história do Brasil, né? Os livros têm esse enfoque, né? Eu queria que você começasse, Rafael, contando um pouquinho aqui para a gente sobre essa sua experiência como escritor, né? Como que tá chegando aí o sexto livro, é isso? Sétimo. É o Sétimo sétimo livro. livro. Sétimo livro, né? Como que é essa experiência, como está sendo para você, né? Isso. E já deixa já de cara, assim, uma mensagem também para quem está entrando agora, né? Ou pensando em entrar nessa jornada aí como escritor. Perfeito. São 7 livros. Eu, quando escrevi o primeiro, que na verdade era uma coletânea de poesias, e é a única que não está no acervo da Escortece, os demais, todos os 6 seguintes, né, eles foram escritos. E o segundo também não fala de política, é um livro de contos sobre o humor no trabalho, que representa o humor dentro da vida empresarial. Dali para frente, eu comecei a perceber o seguinte: eu escrevo muitos artigos, até hoje, muitos, que são mandados para jornais, revistas, sites. E de lá de trás, eu comecei a perceber o seguinte: sobre que assunto ou sobre quais assuntos eu escrevo? E aí, logicamente, era economia, política, história do Brasil. E esse foi o motivo, então, que quase que por osmose eu caminhei, então, para essa temática aliada dos artigos para os livros, né? E aí veio Sarney a Temer, um livro que já está na sua segunda edição, que foi lançado lá na Escortece, na Bienal Internacional do Livro, e os seguintes seguiram também a mesma tônica, né? Porque é um assunto que eu, vamos dizer assim, domino bem, tenho mais facilidade para escrever. E já faço isso semanalmente com relação às pessoas, né, que gostariam e gostam de escrever e que gostariam de transformar isso em livro, né? Tem que ter um começo em tudo na vida. Se a gente não botar o papel e a caneta e começar, nada sai, nenhum projeto sai se você não der o primeiro pontapé, o primeiro coisa. E no nosso caso é a caneta e o papel, ou é o computador, hoje em dia, e você tem que dar esse início. E aí, a partir do momento que você estruturou, né, eu sempre tenho passado para muitas pessoas o, o contato da Escortece, porque eu digo a eles: olha, a Escortece vai dar a você o caminho que você precisa, quais são as dificuldades, quais são o que eles vão transformar, muitas vezes, em facilidades, né? E encaminhar essas pessoas para o mundo literário. Olha, tem dado certo. Tem algumas pessoas, inclusive aqui na cidade de Bauru, que começaram a escrever e transformaram essas histórias em livros, né? O que é muito legal. Ah, interessante, tá vendo? Então você começou falando aí, né, esse percurso seu aí envolvendo escrita para jornais, revistas, blogs, né, e aí os livros, né, propriamente dito.
Isso, e essa escrita é uma escrita diária, né? Que você contou aqui para a sim, gente. sim. É diária. Eu tenho cerca de 1.800 artigos publicados nesses jornais, revistas, ao longo desses últimos 25 anos. Certo. Você considera, então, que hoje a escrita é a sua principal fonte de prazer? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria a você que, em primeiro lugar, estaria a família e em segundo lugar, estaria a escrita. Eu diariamente escrevo e diariamente leio, né? Porque um conselho que eu sempre dou às pessoas, para você escrever, você tem que ler bastante, porque é através dessa leitura, da busca desse conhecimento, que você muitas vezes consegue aprimorar aquilo que você escreve e traduzir o que você quer na forma de artigos, de livros, seja lá o tipo de escrita que você for fazer. Mas é necessário sempre e é muito bom que você leia bastante. Né? E eu faço isso diariamente. Certo. Moi, eu queria que você entrasse, então, vamos falar um pouco do livro, né? Brasil, o sonho de uma eterna utopia. Está aqui mais uma vez, né, para as pessoas conhecerem a capa do livro. Eu queria que você contasse aqui para a gente qual que é o enfoque do livro. Perfeito. Esse livro, ele na verdade, as pessoas, ao longo dos anos e no dia a dia, isso acho que até hoje, sempre se perguntam e sempre se questionam por que que o Brasil, um país com tanto espaço territorial, com tantas riquezas, riquezas minerais, com tanta mão de obra, né, não consegue se transformar numa grande potência econômica mundial. A partir dessa questão, eu resolvi escrever o livro e aí eu fui buscar todos aqueles ciclos de riqueza pelos quais nós já passamos, né? A cana-de-açúcar, o café, borracha, e mais recentemente o petróleo, e mostrando para as pessoas o seguinte: nós já tivemos momentos em que nós fomos muito ricos, nós tínhamos muita riqueza, muito dinheiro, só que esse dinheiro ele foi para os ralos do poder público. Enfim, o Brasil acabou deixando passar esses ciclos. Né? O café, que foi o Brasil era o maior produtor de café, hoje ele está longe disso e assim por diante. E mostrando para as pessoas, né, o que leva a isso, quer dizer, quais são os problemas, quais são as situações que levaram e levam o Brasil a não se tornar uma grande potência econômica mundial. E aí, lógico, você tem que citar a questão da desigualdade social, a questão do custo Brasil, né, que é um custo elevadíssimo, né, e as empresas lá de fora muitas vezes não querem se instalar aqui dentro porque sabe que o custo dos impostos, o custo chamado custo Brasil é muito alto, né? A situação da economia. Né? Então, tudo isso é colocado no livro de uma forma que a pessoa possa entender e verificar, através da leitura, o porquê dessa situação que o Brasil enfrentou e continua enfrentando, infelizmente. Certo. E a ideia da capa, Moia, surgiu como? Olha, a capa foi feita pelo meu amigo Celso. O Celso é aqui de Bauru, é um designer, é um cara inteligentíssimo, tem uma capacidade incrível. Então, quando eu comecei a escrever o livro, eu já passei para ele a ideia do livro. Ó, o livro fala sobre isso, passei algumas coisas para ele e ele montou. E ele me mandou essa capa e disse assim: olha, dá uma olhada, vê se você gosta. E eu me lembro que eu disse a ele: Celso, para, não faça mais nada, é essa a capa do livro. Você conseguiu se superar. Essa capa é fantástica, ela retrata aquilo que a gente está escrevendo, ou seja, a desigualdade. Né? O menino pobre, né, com uma bolinha de futebol surrada ali nos pés, e olhando pela janela e vislumbrando o que seria, né, a riqueza. Né? Os contrastes que o Brasil apresenta, e não são poucos, né, mas ele conseguiu ali, num momento só, retratar isso. Né? O Celso já fez as últimas 4 capas de livros e ele é fantástico. Então o momento foi esse.
Certo, eu gostei bastante da capa do livro, ela é muito significativa, muito simbólica mesmo, né? Sim, sim. E olhando assim para ela, lá no fundinho bate uma tristeza, né? E aí eu fiquei me Sim. perguntando, eu queria ver se você consegue responder para mim, né? Diante de tudo isso que vocês, de toda essa escrita que você traz, né, ao longo dos anos aí, em relação aos seus livros, né? Se você já conseguiu é, responder, né, essa pergunta, né? O Moia, que país é esse? Olha, essa é uma pergunta. Renato Russo, né, em 1982, se não me falha a memória, mais ou menos ali, ele fez a música e esse questionamento, né? E isso é muito difícil de ser respondido. O Brasil, a gente brinca, mas não é um país que não é para amadores, é um país para profissionais, é um país complicadíssimo, muito heterogêneo, ao mesmo muito desigual, né? Ao mesmo tempo que é rico em tudo isso que nós falamos e é rico em oportunidades. Você pega, por exemplo, São Paulo, mesmo o Nordeste, que sofreu tanto, hoje o Nordeste exporta frutas, exporta uma série de coisas da agricultura para a Europa, para o exterior. Ou seja, é possível, o Brasil é possível. Né? Tem duas ou três questões que são fundamentais. É preciso educação de qualidade, educação de ponta, mas é preciso uma revolução antes de colocar essa educação, é preciso que seja feita uma revolução no sistema educacional brasileiro, desde lá do infantil até a graduação. A questão dos políticos, que realmente atrapalham e atrapalham demais o desenvolvimento do país. Porém, quando a gente fala o político atrapalha, o político é ruim, nós temos que perceber o seguinte: quem são aqueles que colocam esses políticos no poder? Que são os nossos eleitores, que somos nós. Né? Então, nós precisamos melhorar e muito como eleitores, né? Exercer cidadania. Né? E exercer cidadania não é só colocar o voto lá na urna no dia 3, 4 de outubro a cada 2 anos. Não, exercer cidadania é algo muito maior do que isso. Né? No meu livro anterior, A Democracia dos Ausentes, ele explica muito essa questão do papel do eleitor. Então, essas três coisas podem mudar o Brasil. Né? Você votar com consciência, colocar pessoas realmente de caráter, pessoas realmente comprometidas com o país. Aí, essas pessoas realmente trabalharem pelo bem do Brasil e fazerem a reforma estrutural que a educação precisa, para que nós tenhamos efetivamente educação do norte ao sul, do leste ao oeste, quer dizer, você ter um país realmente com uma educação de qualidade, formando alunos para que eles possam é, é, colocar todo o conhecimento a favor do Brasil. Certo. Essa questão da educação ela ficou bastante prejudicada nos últimos tempos, Sim, né? Na sim, verdade, ela já vinha muito prejudicada, não é uma coisa de agora, né? E aí, nos últimos sim, tempos, sim, descambou mesmo, né? sem Foi dúvida, ladeira sem abaixo dúvida, mesmo, né? sem É dúvida. uma questão muito importante hoje a ser pensada, né? Eu queria que você É, falar. Pode falar, Maia, pode falar. pois não, desculpa. Eu achei que você tinha terminado, desculpa. Não, essa questão da educação, se você quiser completar com alguma coisa, pode. É um caminho, né? É um caminho muito longo, é um caminho difícil, tortuoso, porque nós temos no Brasil essa imensa desigualdade entre aqueles que estudam no norte do país, no meio da floresta amazônica, e aqueles que estudam no sul e sudeste do país. Há uma diferença gigantesca entre esses alunos, né? Então, para você fazer isso, você realmente tem que ter muito. É um trabalho muito difícil, mas é possível. Né? O Ceará deu o exemplo a todo o Brasil quando seus alunos, das suas escolas, conseguem notas superiores aos alunos do Sul e do Sudeste, naquelas avaliações que são feitas pelas instituições nacionais e internacionais, não importa. Então, é possível. Agora, é preciso que os nossos governantes e que a nossa sociedade interaja e trabalhe a favor disso. Né?
muitas vezes a gente tem percebido que os pais de aluno estão preocupados se a matéria é sobre comunismo, se a matéria é sobre uma determinada religião. Para com isso. Né? Nós estamos no século XXI e essas pessoas muitas vezes não se deram conta disso. Lá fora, muitos países, Finlândia, a própria China, né? E Canadá, enfim, vários países, Dinamarca tem feito isso. O país ele tem o ensino na sua mão e ele determina para qual lado ele quer que a educação caminhe. Ou seja, se ele quer formação de médicos, se ele quer formação de técnicos, se ele precisa da formação de operários, enfim, é ele, o país é que determina isso. A China faz isso muito bem, onde ela tem dois tipos de formação: a técnica e a superior, onde ela vai formar os engenheiros, os cientistas, os médicos. E o Brasil, não. O Brasil, a formação é a Deus dará, é o esforço individual dos alunos e não algo planejado a partir do MEC e dos governos de estados e prefeituras em conjunto. Somente ali nós teremos realmente uma revolução na educação. Enquanto isso continuar do jeito que está, nós vamos continuar dando tiro para todo lado, né? No sentido figurado, e não vamos sair vamos continuar patinando, né? Sem sair do lugar. Certo. E essa formação me fez pensar que essa formação a Deus dará, que você acabou colocando muito bem, né? Ela acaba não deixando que muitas pessoas cheguem ao processo educacional propriamente dito, né? Muitos estão lá e não conseguem aprender, e outros tantos, quando saem até de uma formação profissional, vamos colocar aí, né? Até acadêmica, vai para o mercado de trabalho que não consegue ali colocar essas pessoas na profissão propriamente dita, ou seja, foi uma coisa muito a Deus dará mesmo, né? Ao Deus dará, sem dúvida. Não há um planejamento que venha de cima para baixo e consiga, né, através do MEC, abarcar desde as prefeituras que cuidam do ensino infantil, daquele primeiro passo do aluno na escola, até os estados onde você tem o ensino superior, a graduação. Isso tem que ser algo planejado, algo muito bem, muito sério, né? Não é você colocar um programa e dar o nome. Não, não é isso. É algo muito sério que envolva todas essas pessoas. Porque, caso contrário, a gente continuará do jeito que nós estamos há anos. E pior, né? Como você falou, nos últimos anos, ao invés de nós avançarmos um pouco, nós estamos recuando muito. Isso é perigosíssimo, muito perigoso. Nós estamos formando uma geração de nem estuda, nem trabalha. Isso aí é muito, muito perigoso. Né? É muito perigoso. Certo. Moia, não dá para falar de educação sem a gente falar do jeitinho brasileiro, né? Porque acho que Sim. a educação, pensando na educação de uma maneira ampla, né? O jeitinho brasileiro que você inclusive cita, né? Você fala isso do seu livro e quanto isso é ruim para o próprio país, né? Eu queria que você Sem dúvida. falasse então aqui para a gente sobre isso. O jeitinho brasileiro, no livro eu coloco, né, que ele contamina, né, e ele acaba sendo um fator de atraso do país. As pessoas não percebem isso, infelizmente, e isso está atrelado também à questão da educação. Pessoas que têm educação, uma boa educação em casa e uma boa educação escolar, elas, com certeza, 99% rejeitam esse jeitinho brasileiro. Rejeitam furar fila, rejeitam jogar um papel fora do lixo. Elas vivem tranquilamente, mas dentro das normas e regras existentes, porque aquilo elas acostumaram desde criança a viver dessa forma, né? A obedecer essas regras e essas delimitações que as leis impõem, que a sociedade impõe. Mas nós estamos cada vez mais vivendo fora dessa caixinha, né? Onde as pessoas, infelizmente, preferem o jeitinho do que a seguir as normas e as regras e as leis existentes. Você quer ver um exemplo? Agora, recentemente, nós tivemos aí as notícias, né, de que alguns jogadores de futebol perderam milhões
em golpes com relação a criptomoedas, né? Nós vivemos num país que mal as pessoas sabem usar o cartão de crédito. Aí o cara vai lá mexer com criptomoeda, que é um negócio que para nós é desconhecido. Eu, por exemplo, eu desconheço completamente. Não sei como funciona, de onde vem, para onde vai. Então, eu jamais colocaria R$ 50 num negócio desse. Aí você vê agora que, recentemente, nós somos invadidos por jogos online. Toda vez que você abre um aplicativo, você liga a televisão, você põe num canal de esporte, ele é invadido por aplicativos de jogos, de apostas. Então, você percebe o seguinte, as pessoas, esses caras, esses investidores, eles já perceberam. Não adianta a gente ir pelo canal certo, tentar, não. Vamos porque o povo gosta de ganhar dinheiro fácil, o povo gosta. É isso, é o reflexo, é o que nós estamos, enquanto sociedade, passando para eles. E esse sinal que nós estamos passando para eles não é o melhor, né? Então, se eles percebessem que a sociedade era séria, que a sociedade tem uma escola, uma universidade que está formando gente séria, eles com certeza iriam fugir para outro país e outro continente, né? Então, né, as questões são muito amplas, né? Quando a gente fala da questão educacional, ela é bem, bem, bem abrangente, né? Capítulo do livro que você fala especificamente sobre a classe média, né? Você coloca assim, né? A classe média sempre se deixando manipular. Sim, infelizmente isso é uma dura realidade. Nós já tivemos, nos últimos 20, 30 anos, governos que trabalharam um pouco mais pela classe pobre. Nós já tivemos governo recente que só trabalharam para os ricos, né? E dificilmente você tem um governo onde você fala assim, puxa vida, esse governo está trabalhando pela classe média. Mas aí você se pergunta, o que a classe média está fazendo para reivindicar os seus direitos a esses governantes, né? E nos últimos tempos, eu já li muito sobre isso, né? A classe média pensa que é rica, a classe rica pensa que é bilionária e o milionário pensa que é bilionário. E o pobre pensa que é classe média. Então, nós estamos com tudo invertido, as pessoas totalmente perdidas dentro dessa sociedade que é consumista, muitas vezes gananciosa, mas é consumista, e não sabe para onde está andando, né? Essa classe média nossa, que ela muitas vezes elege os seus algozes. Ela é responsável por eleger os seus algozes. E onde a gente vê o maior número de casos de racismo é na classe média, infelizmente, xenofobia, né? Eu nasci e cresci em São Paulo e cansei de ouvir brincadeiras maldosas com o povo do Nordeste. Só que quando você olha para a cidade de São Paulo, ela foi erguida pelas mãos calejadas do povo do Nordeste. Então, nós devemos ao povo do Nordeste, que são muito trabalhadores, tudo isso que nós temos nas grandes cidades, em especial em São Paulo. Mas a classe média ela tem um preconceito muito grande com relação ao Nordeste. E se você descer um pouquinho mais para o Sul, isso fica mais arraigado ainda. Isso é muito ruim, porque você começa dali para frente, você vai esbarrar no racismo, você vai esbarrar na homofobia. Quer dizer, a classe média brasileira acaba, ao invés de se unir para que ela possa ter governos trabalhando a favor dela e da sociedade, não, ela afasta. Então, e ela acaba sendo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a classe média é contra, uma boa parte dela, né? É contra a questão da cota nas universidades. Só que discutir a cota não é discutir pontualmente aquela questãozinha lá de a pessoa poder ou não poder entrar, ter uma. Não, não. A gente tem que discutir os anos e anos e anos de escravagismo que nós tivemos no Brasil. O país que por mais tempo teve escravos foi o Brasil. E ninguém recebeu nenhuma remuneração, nenhum reparo por tudo aquilo que eles sofreram. Então, a nossa classe média, ela não entende isso. Ela só pensa no seu umbigo. Ela pensa no seu filho e ela não pensa no conjunto
e tentando entender, quer dizer, o porquê dessas medidas e quais são o que, ao qual o que elas foram tomadas e por que elas foram tomadas e aonde elas podem nos inserir. Né? Então, é uma classe média muito complicada, se deixa manipular por pessoas que não são lá capacitadas muitas vezes, né? E isso acontece em igrejas, isso acontece no futebol, isso acontece em vários lugares. E a classe média acaba se deixando levar. E quando você entra na política, então, aí piorou, né? Porque os exemplos não são os melhores para nós. Sim, e o resultado, né? O resultado a gente conhece muito bem. Sem O dúvida, quanto a gente tem sofrido, né? Ao sem longo dúvida alguma. desses anos. Sem dúvida alguma. Em especial a cultura, né? E sofre demais quando você tem esse tipo de situação, né? Esse voto por ideologia, que é uma ideologia rasteira, não é uma ideologia, né, lá no alto, né? Você discutir coisas aqui em cima, não, você está discutindo lá embaixo e isso acaba prejudicando a educação, acaba prejudicando, em especial, a cultura. Nesses últimos 6 anos, a cultura foi dilapidada, ela foi jogada no chão, né? Sim, sim, foi mesmo. E, Moia, nesse livro, né, você traz questões políticas e questões econômicas, né? Sim. Então, assim, muito vinculadas ali, né? Traz esses assuntos de uma maneira didática, né? Você não se aprofunda lá, acho que a ideia não é se aprofundar nesses temas, né? Mas trazer, pelo menos, alguns pontos para o leitor ali tá conhecendo, né? E você tem uma parte lá que você fala sobre reforma tributária, né? Da importância, porque na verdade o livro foi escrito no momento em que não havia essa questão, Isso. né? Mas você fala ali da importância, né, da reforma tributária. E agora, né, o livro pronto, a gente está passando agora por um momento onde está sendo discutido essas questões, né? Como é que você vê esse momento, né? E como que você pensa esse momento em que nós estamos passando agora, onde está sendo feita lá as discussões e as votações sobre a reforma tributária? Ela, eu poderia até, diante disso que você falou, pensar, né? Puxa vida, né? A reforma foi aprovada ontem em primeiro turno, né? Mas eu continuo com a mesma opinião. Na verdade, a reforma trabalhista foi pífia, foi um fiasco, foi uma enganação. A reforma da Previdência foi pífia, foi uma enganação, porque as duas só tentaram para prejudicar a camada mais pobre da sociedade. Os mais ricos, os poderosos, o andar de cima, não foram afetados por nada dessas duas reformas. Né? Essa agora, de ontem, que é a reforma tributária, eu ainda não li ela a miúde, vamos dizer assim, para conhecê-la, mas de cara eu já te digo, não é uma reforma que vai trazer redução da carga tributária. A reforma tributária precisaria trazer uma redução drástica dos impostos que são cobrados no Brasil. E eu tenho certeza que vamos ter pontos positivos, mas não vai ser essa reforma que vai fazer. Na verdade, a grande reforma que nós precisaríamos e precisamos é a reforma política, é redução de cargos de assessores, redução de deputados federais, reduções, em vez de você ter três senadores por estado, você ter dois, você reduzir pessoas, reduzir esse elefante branco que nós temos. E isso chega nas cidades onde nós temos vereadores, cada um com 2, 3 assessores. Isso precisa acabar. Então, é só uma reforma política bem feita, séria, que poderia acabar com isso. Essa sim seria uma reforma que seria uma revolução, porque nós teríamos que ter economia com essa reforma e nós teríamos que acabar com esses salários que são nababescos, né, de políticos ganhando R$ 100 mil por mês, enquanto o salário mínimo é R$ 1.320. Não é concebível. É um negócio assim aviltante. Esperar para ver, né? O que vai acontecer, né? Mas já Perfeito. a gente já fica preocupado, né?
Sim, eu vi pontos positivos ontem. Agora, cadê o item que fala da taxação dos bilionários? A riqueza. Quer dizer, ninguém toca nesse assunto. A Argentina, no primeiro ano de governo, já colocou a lei que taxa as grandes fortunas. Só o Brasil que não faz isso. Né? Muitos países na Europa têm a lei que taxa as grandes fortunas. Só o Brasil que não. Então, por quê? Porque o povo está elegendo deputados e senadores que são aliados dos ricos, dos empresários, e não do povo. Esse é o grande X da questão. Enquanto isso continuar, nós vamos ficar Exatamente, nessa as situação. mudanças vão estar sempre ligadas ao interesse deles. Tá? Sim. E aí eu achei muito interessante o seu livro, porque ele vai trazendo esses pontos, mesmo para quem não tem assim lá muito envolvimento com questões relacionadas à economia, política, Sim. é o meu caso, por exemplo, né? Mas aí vão levantando ali pontos onde a gente, olha só que interessante isso, já começa a ficar atento a algumas coisas, né? Sim, a ideia é justamente essa, é colocar dentro dos livros pontos para reflexão. E muitas vezes abrir mão de você ficar com muito economês ou com muito rebuscando demais certas coisas para que dificulte o entendimento das pessoas. E ao invés disso, colocar as coisas de uma forma mais direta, mais simples, mas que possa provocar essa reflexão das pessoas. Tá. Tem um outro ponto que chamou bastante minha atenção no seu livro, né? Você tem uma experiência, né? Me corrige se eu estiver errada. Você tem uma experiência de mais ou menos 37 anos lá ligado a uma empresa de energia, né? De energia elétrica, Sim, né? sim, E sem tem um dúvida. ponto lá no 38 anos. livro. Oi? 38 anos eu 38 anos, trabalhei certo. no setor elétrico. Tá? E aí tem um ponto lá no livro que você traz um pouco desse assunto, e eu fico aqui imaginando, porque com bastante propriedade, até por conta da sua experiência profissional, né? Você fala da questão ali da energia elétrica no nosso país, né? Eu queria que você contasse aqui para a gente o que a sua experiência, né, trabalhando ao longo de todo esse ano, te trouxe em relação a isso, né? E como que está, no seu ponto de vista, a questão da energia elétrica atualmente aqui no nosso país? Perfeito. Eu comecei em 74 a trabalhar no setor elétrico, mas sempre na área administrativa. Né? Eu não sou engenheiro e logo não trabalhei na parte técnica do setor. Né? A energia elétrica ela é vital para o desenvolvimento do país. Né? Se você não tem essa energia elétrica, você está impedido de levar grandes indústrias e de promover o desenvolvimento. Então, ela é vital. Logo, eu mesmo quando estava dentro do setor, eu não conseguia conceber tanta privatização, porque eu pensava o seguinte: se essa energia é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do país, como que eu posso dá-la para os estrangeiros, para países de fora? Né? Lógico que os argumentos contrários ou favoráveis à privatização eram muitos e a maioria deles falaciosos. Né? Os fios de São Paulo estão todos em cima dos postes e não estão no subterrâneo. E eles prometeram na privatização que fariam isso. Esconderiam esses fios e colocariam todos nas tubulações abaixo. As empresas que compraram a parte de geração não geraram 1 kWh a mais. E as empresas poucas que foram vendidas de transmissão, idem, também não geraram novas redes de transmissão, que é uma coisa importantíssima dentro desse sistema. Você distribui a energia na cidade, mas você tem que levar essa energia das usinas para as distribuidoras para que elas façam essa distribuição. E você não tem o principal, que nesses últimos anos seria o investimento em energias alternativas. Né? Nós temos aí alguma coisa em termos de energia eólica, mas ainda é muito pouco. Né? Na Alemanha, por exemplo, os carros da frota de táxi e boa parte da frota já está trabalhando com energia alternativa nos veículos. Né? A única diferença é que lá eles ainda trabalham com o hidrogênio e o diesel. Aqui nós temos o etanol. Então, se nós tivermos o hidrogênio funcionando,
além de gerar uma economia monstruosa, porque você para de depender do petróleo, você também não polui mais, porque o hidrogênio é zero poluente. Então, só que não há um investimento pesado em cima disso. Fala-se, eles vão falando, vão falando, vão falando, mas continua do mesmo jeito. E quando eu falo para você, não há crescimento de 1 kWh, só que, por outro lado, o país cresce, a necessidade de indústria e comércio cresce, logo nós vamos entrar num colapso da energia. E vai faltar energia. Se você está crescendo aqui, crescendo ali, e você não está produzindo energia, de preferência, como eu disse. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil você construir uma usina como a CESP construiu aqui no estado de São Paulo. Então, você vai ter que buscar energia alternativa. Você vai ter que investir no hidrogênio, na biomassa, no gás natural, para que você possa dar à sociedade brasileira essas alternativas e aos empresários a energia que eles tanto precisam para montar seus negócios e também para expandir os seus negócios. Tem muita indústria que às vezes quer fazer um upgrade, quer dar aumentar a sua produção e não consegue, porque precisa da energia. Então, nós não podemos, a vida inteira, continuar dependendo da energia elétrica. Né? A energia que, na década de 60, 70, foi fundamental para que o Brasil começasse uma nova era, mas hoje em dia a gente nota, esse último governo passou, o anterior passou, e nada foi feito de discussão sobre fontes alternativas de energia. Aí, então, mais um tema, né, que o livro aborda, né, e chama, né, olha, precisamos olhar para isso, né, Sim, e aí fica aí, então, aí o convite para as pessoas, né, entrar em contato com isso que você está trazendo, com essas questões. O livro, ele traz muitas questões ali que você vai colocando que precisa, se a gente parar para pensar, né, dá para discutir bastante, né, sim. em sala de aula, num grupo de amigos, ou consigo mesmo, né, você parar para fazer algumas reflexões, porque esse país está precisando, né? Verdade, verdade. Nós temos agora, o ano que vem, uma eleição para prefeitos e vereadores, né? E aí a gente volta novamente às discussões, né? Só que, infelizmente, esses debates não acontecem. Isso que você acabou de falar, quer dizer, é você debater desde as salas de aula, nas comunidades, aqui realmente o que nós precisamos, né? Nós pagamos tantos impostos, por que nós não temos isso ou não temos aquilo? Quer dizer, então, isso começa na cidade. Eu sempre digo que a eleição mais importante do Brasil é essa agora, porque ela nos afeta. O vereador está aqui do nosso lado, o prefeito está aqui dentro da nossa cidade, a gente consegue falar com ele, a gente consegue, inclusive, falar com ele. Algo que muitas vezes você não consegue com o governador, com o presidente, com os senadores, porque eles estão muito distantes. É um poder muito grande e eles estão distantes. Né? Então, é fundamental que a sociedade discuta, e discuta muito essa questão. Certo. E aí a gente está, então, para o finalzinho da nossa entrevista, né, do nosso bate-papo aqui, mas eu queria que você falasse antes, né, quais são os seus projetos aí para o futuro, né? Então, assim, Exato. né, lançado aqui o Brasil, o Sonho de uma Eterna Utopia, você já está com o livro prontinho, né, fresquinho, saiu agora em 2023, e eu imagino que você já deva estar aí trabalhando aí em outros projetos. Você não tem ideia. Eu já estou com o próximo livro pronto. Minha filha, que é jornalista, está fazendo a revisão editorial, perdão, a revisão ortográfica, tudo. Eu pretendo, veja bem, eu pretendo lançá-lo no segundo semestre agora de 2023. E que seria o oitavo livro. O nono livro eu já estou escrevendo, né? Eu não sei se eu posso falar para você o nome do livro. Sim, pode? Tá, esse próximo, que já está pronto, ele se chamam Esses Loucos, Lúdicos e Desinformados Patriotas, que traz um apanhado desses últimos anos, de tudo isso que nós vivemos na sociedade, seja loucuras, seja coisas engraçadas, o que nós vivemos, né? E tentando explicar da onde isso surgiu,
e como isso foi parado no estágio que parou aqui no país. E eu estou, enquanto isso, ele já está pronto, e eu já estou escrevendo um novo livro para 2024, que é A Síndrome de Macondo, né? Onde eu pretendo, né, já estou escrevendo e pretendo mostrar a importância, né, de algumas cidades que simplesmente sofreram muito com a privatização ou o fechamento das estradas férreas, né, da linha ferroviária. Cidades que tinham comércio pujante, que tinham uma grande e que sofreram com isso. Aí, logicamente, dentro do livro eu aproveito para falar sobre isso e sobre a privatização, sobre a importância do sistema ferroviário no restante do mundo, né? Chile, Estados Unidos, Europa, que logicamente tem um poder muito grande, não só do transporte de carga, mas do transporte de passageiros, né? Algo que nós aqui perdemos com a privatização alocada que foi feita aí, sem seu mínimo planejamento, seu mínimo sentido, simplesmente sucatearam as estradas, as ferrovias e sem maiores explicações, né? Então eu busco isso. O Macondo é uma referência à cidade de 100 anos da solidão, que o Gabriel Garcia Marques criou, né? Uma cidade fictícia, mas que também passou por um auge e depois uma decadência muito grande, né? Então é uma analogia com esse nome. Certo. Ô, Mônica, você sabe que eu fiquei aqui tentada de fazer essa pergunta e aí eu deixei passar, mas agora você falando desse seu novo livro, né, o que vem depois desse aqui, qual que é mesmo? Repete o título dele para mim. Esses loucos, lúdicos e desinformados patriotas. Eu tava aqui tentada a perguntar para você, né, diante de Pois tudo que não. eu fui lendo, acompanhando aqui das coisas que você escreve, né, se era possível dizer que se nós estamos numa ala psiquiátrica. Então, eu vou ficar aqui curiosa para ler o seu próximo livro, para ver se você Olha, consegue responder essa pergunta, porque você não precisa me falar agora, porque eu vou ele ficar. tenta, ele tenta. Eu acho que você vai gostar. Ele tenta buscar informações e explicações, né, para algumas coisas muito loucas que nós vivemos nesses últimos tempos, e eu não estou nem me referindo à questão política, né? Todo país tem opções de candidatos. Isso é a coisa mais normal do mundo. O que não se tem e que não se pode ter é você romper laço familiar por causa do candidato, né? Eu não posso fazer isso por causa do Lula ou do Bolsonaro, ou esteja lá quem for. É inconcebível, né? Nós não podemos ter político de estimação. E o nosso eleitor, boa parte dele, adota político de estimação. E é de uma incoerência tão grande, porque aí você olha e fala, mas quem é esse político de estimação? Ah, é aquele cara que ficou 30 anos lá na Câmara Federal e não fez nada por ninguém. Aí você fala, mas peraí, não era isso que a gente criticava há uns 10, 12 anos atrás? Não era isso que a gente batia, malhava o ferro, dizendo assim, poxa, esses políticos, e agora nós estamos adorando, idolatrando esses políticos. Então, o livro realmente trata sobre isso. Eu acho que você vai gostar. Tá certo, então. Vamos ficar esperando aí, então, para esse próximo livro, né? Então, por enquanto, está aqui o novo lançamento, né, do Rafael Moya, Filho, né, Brasil, o sonho de uma eterna utopia, que traz bastante informação, coisas interessantes e relevantes, né, para o nosso conhecimento, né, do cidadão, né, brasileiro, conhecer um pouquinho do seu país, né, tá antenado às coisas que estão acontecendo. Bom, eu queria que você então deixasse aqui as suas considerações finais. Eu quero, lógico, agradecer a você, agradecer a Escortese pela oportunidade, né, por ter esse canal. Eu acho que eu pelo menos não conheço outro que faça esse trabalho que vocês fazem, que é muito legal, porque a Escortese faz o livro, ela edita o livro e ela divulga. Mas esse trabalho que vocês fazem com os autores, isso é muito legal. O João está de parabéns, toda a equipe está de parabéns, e é por isso que muitas vezes eu falo, olha, pode procurar por aí, mas eu não saio da Escortese, porque a Escortese me atende, a Escortese tem um relacionamento com a gente muito bom.
né? E esse trabalho que vocês fazem, que nós estamos aqui agora terminando, é um trabalho fantástico, né? Onde você divulga não só o livro, mas algumas coisas dos autores. Isso é muito legal. Vocês estão de parabéns e eu fico muito feliz de poder fazer parte desse trabalho e espero estar aqui em outros lançamentos, em outros livros, oportunamente. Nós que agradecemos a sua participação aqui na TV Livro, né? Você ter dedicado aí um tempo seu para estar falando um pouco sobre o seu livro, comentando aqui, trazendo aqui as suas opiniões, tá? Então, até o próximo livro, né? Que já está aí, já tem aí tudo planejadinho, né? Então, vamos ver se logo, logo a gente está aí em novo bate-papo. Então, a TV Livro agradece. Eu que agradeço. Obrigado.